Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hidrostática de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Stevin, que vai servir para a gente poder calcular o valor da pressão hidrostática. E aí nós vamos ver que propriedades que essa pressão tem, que vai ser exercida pelos nossos fluidos, em especial aqui pelos nossos líquidos. Então comece imaginando que você tem aqui um recipiente, um copo, por exemplo, e esse copo está preenchido por um líquido até uma certa altura, até um certo nível. Eu vou marcar aqui uma altura H. E aí eu quero saber qual é a pressão que esse líquido vai exercer no fundo do recipiente, nesse ponto aqui que eu vou chamar de A. Nós já vimos na aula passada que pressão é força sobre área. E a força que vai ser exercida aqui somente pelo líquido, tá? É o valor do peso desse cara. Todo o peso que está aqui está sobre essa superfície. Então, o seu peso é a força total, dividido pela área. Pessoal, peso, M vezes G, dividido pela área, que eu vou chamar de A. E a gente pode calcular a massa de um corpo em função da sua densidade, lembra? Densidade é massa por volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Vou substituir aqui. E aí, nesse caso em específico, nós temos uma figura que é um cilindro, né? E aí, como é que é o volume desse cilindro, né? Esse volumezinho vermelho daqui, é a área da base vezes a altura. Então, eu vou trocar aqui, ó, o volume por área da base vezes a altura. Aí, olha que legal, corta o H. Conclusão, quem é a pressão? dGH. Isso daqui, pessoal, apesar de ser uma fórmula que a gente deduziu tranquilamente, tem um significado bem importante, que a pressão de um líquido, de um fluido, ela só depende da altura que esse fluido se encontra. Ou seja, se eu troco esse recipiente por um outro recipiente mais fino ou outro recipiente mais grosso, de maneira que a gente mantenha a altura desse líquido, a pressão exercida no fundo desse recipiente aqui, que eu vou chamar de B, seria igual à pressão no fundo do recipiente A, causada pelo líquido. Então, o princípio de Stevin, ele afirma que a pressão hidrostática, ela só depende, é claro, né, de quem é o líquido, mas para o mesmo líquido ela só depende da sua altura. Por que eu estou sendo bem enfático aqui em falar que a gente está medindo a pressão hidrostática? Porque como esses recipientes que a gente colocou, eles estão abertos, além da pressão hidrostática, nós temos a pressão atmosférica. Então, quando o recipiente estiver ar ali em cima, geralmente vai estar aberto, a pressão total ela vai ser a soma da pressão atmosférica com a pressão da coluna líquida ou pressão hidrostática, ou seja, a pressão atmosférica mais a densidade vezes G vezes a altura. Usando o princípio de Stevin, a gente pode chegar a algumas conclusões bem interessantes acerca de um fluido. A primeira delas é que, se a gente tem aqui o recipiente de novo, preenchido com um líquido, se eu tenho 3 pontos aqui, vamos chamar de A, B e C. Reparem que os pontos A e C estão na mesma horizontal e os pontos A e B e os pontos B e C estão defasados por uma altura que eu vou chamar de H. O princípio de Stevin afirma que se 2 pontos estão no mesmo líquido e na mesma horizontal, ou seja, na mesma altura, significa que eles possuem a mesma pressão. Conclusão que você pode tirar disso é que a pressão de A é igual à pressão do ponto C. E a diferença de pressão entre esses pontos, PB menos PA, que vai ser igual à diferença de pressão entre B e C, é dGH, onde D é a densidade desse líquido que está aqui.
A próxima conclusão que nós podemos tirar é que existe pressão atmosférica, ou seja, a atmosfera ela causa pressão. E isso pode ser determinado pelo chamado experimento de Torricelli. Imagine que você tem aqui um vaso e aqui você tem um tubo capilar, que é um tubo bem fininho, está desenhado grande, né, só para facilitar a visualização. Aí você preenche esse tubo com mercúrio, que foi o que o Torricelli utilizou para fazer o experimento. Se você extrair o ar desse tubo, ou seja, fazer o máximo de vácuo que você conseguir nele, e afundá-lo aqui, você vai perceber que o fluido ele vai subir até uma certa altura, que eu vou chamar de H. No caso, como o líquido é mercúrio, esse H a nível do mar sobe a mais ou menos 760 milímetros ou 76 centímetros. Por isso que a gente diz que a pressão atmosférica a nível do mar vale 760 milímetros de quê? Mercúrio. E aí, pessoal, o que o princípio de Stevin tem a ver com isso, né? Se você olhar para essa horizontal daqui, todos esses pontos, vamos chamar de A e B, estão na mesma horizontal, no mesmo líquido. Portanto, pelo princípio de Stevin, eles possuem a mesma pressão. Só que quem é que causa a pressão no ponto A? A pressão no ponto A é a pressão atmosférica. E quem é que causa a pressão no ponto B? É o líquido que está aqui em cima, não é? Ou seja, é a pressão hidrostática. E aí, portanto, o fato desse líquido subir aqui pelo nosso tubo faz com que a gente verifique a existência da pressão atmosférica, né, que vai basicamente empurrar o líquido para subir aqui. E como tem vácuo, não vai ter nada atrapalhando a subida desse líquido. E no equilíbrio, esses pontos vão ter a mesma pressão. Vamos supor agora que o experimento de Torricelli fosse feito com água, em vez de ser mercúrio. Qual teria que ser o tamanho da coluna líquida para que a gente igualasse a pressão atmosférica com a pressão da água? Bom, vamos usar a referência de que a pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio e a pressão de um líquido é dGH. Então, a pressão atmosférica é a pressão do mercúrio, com 760 milímetros, que vai ser igual à pressão de água com a altura que nós vamos calcular. Pessoal, a densidade do mercúrio é aproximadamente 13,6. Então, dGH, passando para centímetros, e a densidade da água vale aproximadamente 1. Isso significa que o valor da nossa altura vai dar 1033,6 centímetros, ou aproximadamente 10 metros. É por isso que a gente fala que a cada 10 metros que você afunda na água, a pressão aumenta 1 atmosfera. Então, em vez de dizer que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, nós também poderíamos dizer que ela é 10 metros de água. Só que você já reparou, né? Não faz sentido você ter um tubo com 10 metros de água para poder fazer esse experimento. Mas faz sentido você saber que a profundidade máxima com que você consegue tirar água sem usar uma bomba é 10 metros. Porque a pressão atmosférica consegue empurrar no máximo a água até uma altura de 10 metros. Mais que isso, você tem que fazer uso de uma bomba, né? Para poder trazer a água lá de baixo aqui para cima. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.